socialista, comunista, não, calma lá, talvez um progressista com tendências à esquerda. Esse é o Papo de Cotovelo, episódio 1, e tá só começando. Antes de a gente falar se o cara ia se tornar socialista, comunista ou um progressista de esquerda, a gente tem que entender o contexto histórico em que John Lennon vivia. Nessa época que ele deu entrevista para um jornal chamado Red Mole. Red Mole é um jornal trotskista, marxista, trotskista. E para quem não sabe quem foi Trotsky, é bom dar uma estudada. É uma vertente de esquerda que é um pouco diferente, pouco não, bem diferente de uma vertente de esquerda como a leninista, que tem como base as ideias de Karl Marx e Engels. John Lennon, ele era um cara que sempre foi inquieto. A gente sabe que no fatídico ali, dezembro de 1980, ele foi assassinado. E por isso a gente não vai saber se ele ia se tornar um socialista, um comunista, ou algo que era muito possível, que é um progressista com ideias ligadas à esquerda, ideias ligadas a essas questões sociais. Questões sociais pelas quais ele lutou muito para poder levantar essa bandeira de dizer, por exemplo, que as mulheres precisam ter mais direitos, que os negros precisavam ter mais direitos, e para acabar principalmente com uma coisa que ele lutou muito contra, que foi a Guerra do Vietnã. Esse momento da história do John Lennon e da história do mundo vale a pena a gente estudar. Porque a gente que vive aqui, nesse lado ocidental, a gente não entende muito a mentalidade do Oriente. E a gente quer impor algumas regras para o pessoal que quer viver de uma forma diferente. Sejam elas ligadas à religião, seja costumes, até o jeito de comer e se vestir. O John era um cara que estava ligado, de certa forma, antenado com o mundo. Por quê? Porque o cara, ele foi um Beatle, né? Só isso, um cara que no mundo inteiro, muita gente, principalmente no Ocidente, conheceu ele. Muita gente de esquerda dentro dos Estados Unidos conheceu ele e chamou ele para entrevista. Esse jornal Red Mole fez uma entrevista que ficou meio obscura, ficou meio perdida. E eu, pesquisando na internet, achei um texto de um professor aqui do Brasil, professor da Universidade Federal lá do Ceará, que é o Edemilson Paraná. E ele destrincha essa história toda do John Lennon e fala sobre essa entrevista também. John Lennon não se tornaria um socialista, muito menos um comunista. Mas essa questão política era muito presente dentro dele. O John, para vocês terem uma ideia, depois que ele deu essa entrevista para o Red Mole, a cabeça dele ficou, sabe, a toda, tagarelando, e o cara teve uma ideia simples de fazer uma música e entregar para o pessoal que ia nas manifestações a favor do movimento feminista, manifestações a favor do movimento negro, movimentos esses que se espalharam pelo mundo. Tá? A gente tem que entender que entre a década de 1960 e praticamente o final dos anos 1980, até a queda do muro e a falência da União Soviética, o mundo vivia um conflito muito grande. Prova disso é o Brasil, né? Nós tivemos aqui um golpe militar em 1964 que foi praticamente capitaneado pelos Estados Unidos da América. Porque os caras não queriam que um Brasil desse aqui, cheio de tantas riquezas, se tornasse um país comunista. Calma lá, comunista não, socialista, né? Tem um caminho para tudo. Mas isso é legal vocês estudarem a respeito. Então eu vou deixar alguns links aqui embaixo para vocês poderem entender um pouco mais sobre isso. E entender que o artista, quando ele muda o seu jeito de pensar, ele vai querer transmitir isso de alguma forma. E o John fez isso da forma mais linda que ele sabia fazer, que ele escrevendo música. Então é por isso que ele produziu obras como Power to the People, como eu já disse. Uma outra canção também que é muito forte, que se chama Working Class Hero. Is Something to Be. É uma canção para refletir bastante a respeito. O herói da classe trabalhadora. Você é ou uma heroína ou um herói da classe trabalhadora.
Você dizer que você, por exemplo, é um capitalista, não, você não é capitalista. Capitalista é o cara para quem você vende a sua força de trabalho, tá bom? Divide um pouco as coisas. Esse cara aqui, ó, tava mudando o jeito dele de pensar. Isso é bacana. A gente precisa se abrir e tentar absorver as coisas sem preconceitos, sem pré-definições, sem fantasmas e espantalhos que esparam por aí no mundo. Peguem essa canção Working Class Hero do John Lennon. Eu vou ler alguns pedaços dela para vocês entenderem aqui. Olha só. As soon as you born, they make you feel small. Logo que você nasce, eles te fazem se sentir pequeno. É forte. Tem outra aqui, ó. Till the pain is so big, you feel nothing at all. Até a dor ser tão grande que você não sente mais nada. É aquela dor, sabe? Aquela dor de, tipo, de trabalhar. Chega uma hora que você chega em casa e você não quer fazer mais nada. A gente está sem tempo para se divertir. Não, vamos trabalhar, ganhar dinheiro, pra gente ter um tempo e passar um fim de semana na praia. Sendo que 12 horas desse tempo todo é num trânsito daqueles. Working Class Hero é uma música que eu deixo aqui para vocês escutarem. É uma música que eu escuto praticamente toda semana, porque todos nós somos, na verdade, heroínas ou heróis da classe trabalhadora. É isso aí. Gente, esse é o primeiro Papo de Cotovelo. Espero que vocês gostem, possam curtir. Segue aqui o canal e dê sugestões de artistas que vocês querem saber mais sobre, curiosidades deles, coisas pontuais. Beleza? Fica aqui na descrição várias fontes para vocês saberem mais sobre a vida e a obra de John Winston Lennon. Valeu! Ah, e fica aqui também uma dica de um documentário sensacional, que é John Lennon versus USA, ou USA versus John Lennon. É o John Lennon versus os Estados Unidos da América. Conta muito sobre esse embate entre o ex-Beatle e o governo norte-americano. Valeu, um abraço!